navegar no mar da vida, navegar na provação, enfrentando a tempestade, enfrentando a aflição. E se os ventos nos abalam e o mar quer nos tragar, Cristo não nos desampara, nos socorre em alto mar. Mas nem sempre o conhecemos e perguntamos: quem és tu? Que pequena fé nós temos, duvidamos de Jesus. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, Senhor Jesus. Me estenda a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda a tempestade acalmar. Salva-me. Vida, navegar com direção e remando, conduzindo a pequena embarcação. É preciso ter um rumo bem seguro a seguir, confiando no meu Cristo. Vou chegar, vou conseguir. E se por um instante eu temo afundar, eu não vou abandonar o barco, eu vou clamar: salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, Senhor Jesus. Me estenda a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda a tempestade acalmar. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, salva-me, Senhor. Me estenda a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda a tempestade acalmar. Salva-me. Venha toda a tempestade acalmar. Salva-me. Salva-me. Amém. Olá, tudo bem? Boa noite. Nossa, como tem gente longe lá atrás. Por quê, gente? Está tão gostoso aqui na frente, se vocês soubessem. Quem quer vir aqui para frente? Vem aí, dá uma forcinha para mim, vai. Puxa, se vocês soubessem como é chato falar assim, o povo tão longe. Eu já vim aqui para pertinho para ver se a gente
se a gente sente mais em casa, já estou dando trabalho para o povo da internet ali, que eles gostam, que fala é lá em cima ali. Ó. Mas, gente, a gente precisa ficar aqui pertinho de vocês aqui. Muito boa noite, é um prazer estar aqui. Eu estou meio atendendo assim uma emergência, porque parece que teve aí um problema, eles precisaram de uma pessoa e de vez em quando eles precisam do step, né? Muito bem, eu sou o step, tá bom? Mas é muito bom ser step, porque sem step você não vai a lugar nenhum, né? O step é que resolve muitos dos problemas da vida da gente. É um prazer passarmos esses dias da Semana Santa juntos em diferentes lugares, talvez você não saiba, mas só aqui na Zona Leste, na Zona Norte de São Paulo, nós temos aí mais ou menos uns 1000 pontos. Alguns bem pequenininhos, com 7, 10 pessoas, outros maiores como esse, outros grandes, bem grandes em igrejas, com auditórios com mais de 500 lugares. E a gente fica feliz de nessa semana, que a gente chama de Semana Santa, ela não é santa, né? Mas ela é uma semana que a gente comemora o Calvário, que a gente comemora um pouquinho, que a gente fala um pouquinho da vida de Jesus, numa época em que as pessoas dão tanto valor para presentes, para chocolate, para comidas especiais. Eu queria desafiar você hoje para a gente, juntos, abrir a palavra de Deus e encontrar um pouquinho de sentido para isso que a gente chama de Semana Santa ou a Semana do Calvário. Queria convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de João, o Evangelho de João. O Evangelho de João tem um dos versos mais lindos da Bíblia. Ele está contido num capítulo, logo no início do Evangelho, é o capítulo 3. Eu vou pedir para você deixar aberto aí, no capítulo 3. Nós vamos ler já já. Eu vou esperar acalmar um pouco o ambiente, para isso nós vamos orar de novo, para a gente se concentrar aqui. Eu vou falar pouquinho, eu acho, e aí a gente devia estar concentrado para isso, tá bom? Vamos, curva a sua fronte aí, vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado por trazer a gente para a tua casa hoje. Quanta coisa boa a gente tem para te agradecer, pelo que o Senhor tem feito por nós, pela vida, especialmente pela vida cristã, pela oportunidade da vida cristã que o Senhor tem dado para a gente. Quantas pessoas gostariam de ter essa sensação que uma boa parte de nós estamos tendo aqui, e que alguns gostariam de ter, ou que estão à procura de ter, por isso estão aqui hoje, essa sensação de paz, essa sensação de tranquilidade, mesmo em meio às provações, a certeza de que o Senhor está à frente, essa sensação de libertação, de perdão, quantos sentimentos bons, essa sensação de esperança que invade o coração humano quando a gente te conhece. E por tudo isso a gente quer te agradecer. Tira da cabeça da gente agora as preocupações do dia a dia, as nossas inquietações, os nossos sentimentos pessoais, as nossas necessidades fisiológicas, como a fome, tantos outros sentidos. Nesse momento estejamos todos completamente ligados a Ti para ouvir a Tua voz. Dá essa bênção para todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 3 é um capítulo que você lê em alguns minutos. Ele não é um capítulo tão grande, ele tem 36 versos, nós vamos ler até o verso 16, se alguém quiser marcar no relógio, você vai ver que não demora muito, mas a gente vai descobrir que tem muita coisa embutida aqui nessa história aqui, de um homem que visitou a Jesus durante a noite. Capítulo 3, verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado o quê? Nicodemos. Ele era um dos principais dos judeus. E este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi,
Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, blá, 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 blá. Começou a elogiar Jesus. Perguntou-lhe Nicodemos, aliás, a isto respondeu Jesus. O que Jesus falou para ele? Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como é que pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como é que pode acontecer isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e você não compreende essas coisas? Em verdade eu te digo, se nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, você não me crê, como é que você vai crer se eu falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos falar juntos o 16? Porque Deus... Olha, esse homem tinha um pequeno problema. Aliás, era um problema grande, na verdade, porque ele não era uma pessoa qualquer. A gente vai tentar entender o Evangelho em 3 minutos. Aqui deu mais ou menos isso, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo da maneira como a gente lê. Nesses 16 versos aqui. Primeiro que Nicodemos, ele é uma pessoa especial. Ele fazia parte de um grupo de pessoas especiais. E eles estavam um pouco preocupados com o fato de ter, primeiro, aparecido um homem chamado João Batista, que anunciava um Messias que ia vir. Ele, inclusive, estava batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou, o que é isso? Quem que esse sujeitinho pensa que é? E agora aparece um dizendo assim, eu sou o Filho de Deus. Falando, não é possível. Onde é que esse mundo vai parar? Gente religiosa, cheia de razão, cheia de motivos para olhar para Jesus e dizer assim, quem que esse sujeito pensa que é? Mas ele estava curioso, sabe por quê? Porque ele tinha um vazio no coração. Você já sentiu o coração vazio? Será que eu estou falando para alguém hoje à noite que está com um buraco no coração? E você já foi no banco, ele não resolve esse problema. Você já foi no médico, não resolve esse problema. Você já foi no psicólogo, não resolve esse problema. Você arrumou outro trabalho, não resolve esse problema. Você trocou de companheiro, não resolve esse problema. Será que tem alguém aqui hoje que encontrou uma igreja, se batizou nessa igreja, mas apesar disso o vazio continua lá? Pois Nicodemos era esse homem. Ele não era qualquer um, eu já disse. Vocês sabem, a Igreja Católica tem o Papa. Depois do Papa vem quem? Quem? Não tem vice-papa. Tem o quê? Oi? Cardeal ou bispo? Arcebispo. É isso mesmo? Eu não sei, estou perguntando porque eu não sei. Aí tem cardeal, tem bispo, tem arcebispo, enfim. Nas igrejas que têm um sistema presidencialista, como essa igreja que a gente está aqui hoje, ela tem presidente, ela tem vice-presidentes, tá certo? Muito bem. O Nicodemos era um vice-presidente. Só para você ter uma ideia. Não era uma pessoa qualquer. A história diz para a gente que ele não era uma pessoa também ignorante, era uma pessoa muito inteligente, ele era uma pessoa altamente conhecedora dos assuntos normais da vida, especialmente dos assuntos relacionados com
o tema religião. Ele era profundamente conhecedor, mais do que conhecedor, ele vivia os mandamentos da palavra de Deus. A história secular diz que Nicodemos também, ele era uma pessoa que tinha muito dinheiro. Você não gostaria de ter muito dinheiro ou não? Um monte de cabecinha fez assim. Você não tem ideia o que é ter muito dinheiro. Eu não tenho, também não tenho ideia, mas eu conheço quem tem. Pobrezinho. Ô dó que dá. Tem uns aí que tem bastante. Vocês veem o nome deles, estão direto aí na televisão agora. Um ficou rico, perdeu quase tudo, né? Eike. Gente, Nicodemos tinha muito dinheiro. Ele tinha prestígio, as pessoas prestigiavam ele tinha uma boa reputação, ou seja, o que é que as pessoas pensam de mim? Isso é reputação, é diferente de caráter, é o que eu sou. Mas ele era uma pessoa bem conceituada. Quarta coisa, ele tinha poder. A maioria das pessoas que estão, maioria não, uma boa parte daqueles que se enveredam por um caminho da política, eles nem sempre estão interessados em dinheiro, eles nem sempre estão interessados em posição, muitos deles estão interessados em poder. E uma pequena parte está interessada em ajudar você e eu, ajudar esse país a ser bom, ou a nossa vida ser uma vida boa, melhor, menos sofrível. Muito bem, Nicodemos tinha essas coisas todas, do ponto de vista humano, você olha e fala assim, nossa, eu queria ser como esse sujeito aí. Ele devia ter uma família bonita. Então você olha e fala assim, puxa vida, o sujeito tem posição, ele tem dinheiro, ele tem poder, ele tem prestígio. Você olha e fala assim, que mais que um ser humano quer? Mas apesar dele ter tudo isso, tinha um vazio no coração. E esse vazio, o poder que ele tinha não tinha resolvido. Esse vazio que ele tinha no coração, o prestígio não estava resolvendo. Esse vazio que ele tinha no coração, o dinheiro não estava resolvendo. Nada estava resolvendo esse problema. E passou pela cabeça dele, falou, eu estou com tanta curiosidade de conhecer esse Jesus que está por aí, nós estamos bem no início ainda do ministério de Jesus, está certo? Bem no início mesmo. Jesus teve um ministério que demorou quanto tempo, gente? 3 anos e meio. Nós estamos bem no início aqui. Foi logo que Jesus apareceu. Pois não. É para mim? Tem um Voyage preto, gente, EBO 2327. O guincho já está levando. Corre lá. Gente, o vizinho está chateado. Eu não acredito que alguém parou na garagem de um vizinho. Se é na minha, eu furo os 4 pneus. Estou falando sério. Se é na minha, eu furo os 4 pneus. Que é para o sujeito aprender. Mas não deve ser nosso aqui, deve ser de outra pessoa aí, viu, gente? Está vendo? Alguém lá me fez assim. Não é daqui. Ixi, que é isso, né? Muito bem, gente. Vamos voltar aqui? Onde é que nós estamos? Onde é que a gente estava? Hã? Bem no início, gente. No iniciozinho do ministério. E aí, o que aconteceu? Falou, vou ver se eu encontro esse sujeito. Ele estava admirado de Jesus. Você conhece gente que está admirada com Jesus? O sujeito olha para Jesus e fala, nossa, coisa linda, como é bonito, as coisas que ele fazia. E as pessoas estão interessadas em alguma coisa que Jesus faz, mas elas não estão interessadas naquilo que Jesus quer fazer onde? No coração. Elas não querem uma mudança de dentro para fora, elas querem uma coisa. Por isso que de vez em quando alguém chegava para Jesus e falava assim, dá um sinal para a gente que você é filho de Deus. Para quê? Um dia Jesus falou, vocês querem um sinal? Não vou dar sinal, coisa nenhuma. Para essa geração má, para essa geração perversa. Que sinal, coisa nenhuma, gente. O sinal que eu vou dar para vocês, sabe qual é? O sinal de Jonas. Assim como ele teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem vai estar 3 dias e 3 noites aonde? No coração da terra. E depois vai ressuscitar. O sinal é o sinal da tumba vazia. Você não acredita na tumba vazia? Eu posso fazer o milagre que você quiser, não vai resolver nada. Absolutamente nada. Lá foi Nicodemos.
Gente, não tinha luz elétrica. Jesus estava orando, ele descobriu, pelo FBI da época, ele descobriu onde é que Jesus estava. Foi lá e falou assim, vou escondido, vou falar com esse sujeito. Penumbra, total, escuro. Não sei se estava a lua cheia, como é que estava. Não tinha lanterna, farolete, nem luz de celular, não tinha nada disso. Ele deve ter levado uma tocha, sei lá eu. De repente chega lá onde Jesus estava, escondido atrás de uma moita. Jesus estava lá orando, ele olha e fala, não é possível. O jeito está orando. Jesus olha e fala, quem está aí? Me pegou. Não era isso que você queria? Você não queria falar com Jesus? Te pegou. Quem é que está aí? Não, sou eu. Sou eu. Rabi, olha como é que ele começou. Eu sei que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se não for da parte de Deus. Deu uma elogiada assim. Quando alguém te elogia, você pode saber. Alguma coisa não está bem. Jesus ouviu o elogio e falou assim, o que esse camarada está fazendo aqui? Saiu da casa dele, vem aqui à noite para me elogiar. Jesus pegou, juntou bem a mão assim, ó, do jeitinho que vocês estão vendo aqui, e deu um direto no queixo dele, que ele balançou. Jesus falou assim, amigo, você precisa nascer de novo. Aquilo deixou ele zonzo. Ele falou, que é isso? Que é isso? Eu vim aqui falar com esse homem, saí da minha casa, sou um vice-presidente da igreja, chego aqui, já estou me humilhando para vir falar com esse sujeito, que é respeitável e tudo tal, mas veja quem eu sou, os 4 P's, tenho tudo, vai mandar eu nascer de novo? Quem será que ele pensa que eu sou? E aí ele entrou num nível de conversa com Jesus, e Jesus falou assim, não vai dar certo essa conversa. Ele falou assim, como é que eu vou nascer de novo se eu já sou velho? Jesus falou, não vai dar para ter essa conversa com esse sujeito. Você vê no verso 5 e você vê no verso 7, Jesus repetindo a ideia. Qual a ideia? Você precisa nascer de novo. E aí Jesus usa uma porção de metáforas para poder tentar explicar para esse homem, usa os elementos da natureza, fala do batismo da água e do Espírito, e fala assim, você precisa começar de novo, tudo isso que você está fazendo, essa maneira como você está vivendo, isso não vai dar certo. Conhece gente que quer só guardar os mandamentos ou não? Eu lembro quando eu estava no meu primeiro distrito, Imirim, lá em Franca. Conhece Franca? Quem conhece Franca aí? Tem alguém que é de lá, não? Ninguém. Eu fui pastor lá, 1986, 87 para frente. E logo que eu estava lá, era novinho, 23 anos, franguinho novo. Eu já tinha 24 anos já, não estava tão novinho assim. Recebo uma ligação na minha casa. Falou, você é o pastor? Falou pelo meu nome. Eu falei, sou. Você poderia vir fazer uma visita? Eu percebi que era uma pessoa culta. Poderia fazer uma visita na minha casa? Eu falei, claro, maior prazer, me passa o endereço. Passou o endereço. Que dia? Ele falou, se puder hoje, amanhã, o dia que você puder. Era uma terça-feira, eu falei, eu posso hoje. E eu fui, cheguei lá de noite, foi a primeira vez que eu vi uma casa que tinha um porteiro eletrônico com câmera. Eu vi lá que tinha uma câmerazinha e tal, a pessoa falava e veio lá um empregado, mandou eu entrar. E quando eu entrei na casa, passei por vários, quando cheguei na sala, uma sala bem grande, tinha 16 pessoas sentadas na sala assim. Eu olhei e falei, opa, achei que eu ia ter uma entrevista com uma pessoa sozinha. Encontrei aqui logo uma igreja, né, reunida. Ele se identificou, apresentou as pessoas, alguns eram familiares, outros eram funcionários da empresa dele. E ele disse assim, olha, eu te chamei aqui por uma razão muito simples.
Bem simples mesmo. Eu quero saber o que é que pode e o que é que não pode fazer na sua igreja, porque eu estou procurando uma igreja para frequentar. E aí, o que vocês acham de uma pergunta dessa? É uma pergunta que todo mundo tem prazer em responder, não é? Uma perguntinha chata, né, gente? Difícil, porque quando uma pessoa olha para uma igreja, uma visão do que pode e o que não pode, é melhor nem entrar, porque ele já perdeu, ele não entendeu ainda o que é vida cristã. Mas a gente é assim culturalmente, a nossa cultura religiosa na América Latina, ela remete para esse fazer, não fazer, marcar ponto, não marcar ponto, penitência, etc. Essas coisas todas, parece que a gente se sente bem quando a gente fala assim, nossa, venci, dei um dinheiro, ajudei uma pessoa, parece que aquilo fala assim, marquei uns pontinhos lá no céu, né? Não é? E eu estou lá e olha aquele monte de gente, mais da metade deles não tinha o menor interesse de ouvir o que eu ia falar. E o sujeito me pergunta, depois eu descobri, aquele povo estava lá obrigado. Ele que pagava o salário, falou, vem todo mundo aqui, todo mundo vai ter que ouvir. E eu sentei, peguei a minha Bíblia, abri no Evangelho de João, exatamente esse que a gente está aberto, só abri em outro capítulo, abri no capítulo 8, e contei uma história para eles todos. Fiz um sermão conversacional. E nesse sermão conversacional, eu percebi que na metade do sermão, dessa conversa, ele começou a chorar. Eu falei, puxa vida, deve estar passando por problemas muito sérios. Não, obviamente que eu não falei do que pode, o que não pode, porque não existe isso, né? Não é assim que funciona a vida. O fato é que terminei, me despedi deles. Ele perguntou assim, o senhor pode voltar de novo? Eu falei, claro, se vocês quiserem. Não, então volta de novo. Eu falei, quando? Não, vem quinta-feira, o senhor pode? Eu falei, casualmente eu posso. Voltei na quinta-feira. Na quinta-feira tinha umas 5 ou 6 pessoas só. Os 10 já tinham ido embora. Na outra semana, quando eu fui, só tinham 2 pessoas. Ele e a esposa. Mais ninguém. Os filhos já não estavam, os funcionários não estavam, não tinha mais ninguém. E dali para frente eu me reuni com esse casal durante 8 ocasiões. Nas 8 ocasiões eu abri a Bíblia e conversei sobre alguma história do Novo Testamento, de algumas pessoas que tiveram um encontro especial com Jesus. E eu percebi que ele gostava muito. E eu descobri que ele tinha uma frequência de idas a São Paulo, aqui para São Paulo, para resolver alguns problemas de trabalho. E eu descobri um dia que ele vinha, e eu falei assim, escuta, você está indo para São Paulo? Fiquei sabendo aí que você está indo para São Paulo. Ele falou, estou. Eu vou terça-feira para São Paulo. Eu falei, eu posso pegar uma carona com você? Ele falou, mas com o maior prazer. Eu falei, beleza. Eu não queria vir para São Paulo. Eu queria conversar com ele, sem a esposa. Eu queria descobrir um pouco mais sobre a vida daquele colega. E a gente veio conversando, uma conversa boa, gostosa. Quando chegou ali em Limeira, Limeira tinha ali um posto onde hoje é o Castelão, um grau ali, chamava Castelão na época. Alguns pode ser que conheçam. Ele falou assim, pastor, era próximo da hora do almoço, ele falou assim, você não quer almoçar comigo? Eu falei, claro, com o maior prazer. Ele falou assim, então vamos almoçar ali do outro lado. Fez o retorno, voltou, entramos. Quando entramos, eu descobri que ele já era conhecido lá. O pessoal saudou, sorriu para ele. Um garçom já veio com a bandeja, na bandeja tinha um copo de 51, ou de, não vou fazer merchandising, né? Tinha um copo de pinga e um copão de chopp. E antes de sentar, ele virou num gole só os dois. E eu falei, beleza. O garçom foi, voltou com 2 de novo, ele tomou de novo, e eu parei de contar na 16ª vez que o garçom veio. Nessa hora eu já estava apavorado, pensando quem é que vai dirigir esse carro. Não era com você.
Vai, condenado. Ri da desgraça alheia, né? Rapaz, o sujeito não comeu, ele só bebeu. E eu não comi também, gente. Eu estava apavorado. Eu falei, o que é isso? Perdi a fome. Comi umas 2 folhinhas lá, restaurante chique, caríssimo, e eu comi 2 folhinhas de alface e falei, o que isso aqui vai virar? Oi? Rapaz, morrer com a barriga leve, essa é boa. Deixa eu dizer uma coisa sobre esse sujeito. Ele tinha 1,50 m de altura, pesava 157 quilos. Eu comecei a imaginar por que ele estava tão daquele jeito. Eu falei assim, bom, vamos embora, né? E quando foi para o carro, eu falei, ei, falo ou não falo, falo ou não falo. E assim, quando ele foi pôr a chave assim, para abrir a porta, eu falei assim, ô fulano, você não quer que eu dirija? Ele falou, se você quiser. Eu falei, rapaz, eu quero. Eu quero muito. Porque eu tenho uma vontade de dirigir um carro igual esse seu. Ele falou, então pode dirigir, pastor. E eu entrei no carro e vou dizer para vocês, andei 500 metros, passei por baixo de um viaduto, quem conhece lá sabe disso, tem um retorno, voltei 500 metros, passamos de novo em frente ao restaurante. Ele já estava apagado. 1 quilômetro ele apagou. E eu entreguei ele na porta do endereço que ele tinha me dito que ele tinha que vir em São Paulo. Chacoalhei ele acordou. O que foi? Falei, chegamos. Já? Falei, já chegamos. Fui embora para a casa do meu sogro, peguei um metrô. Falei, eu não volto com esse sujeito, não. Ó, você me liga amanhã cedo para a gente marcar a hora de voltar. Falei, olha, eu vou ver se vai dar certo. Mas aí eu liguei, percebi que ele estava bem. Falei, ó, estou indo aí, nós vamos embora. E aí eu fui e a gente voltou. Na reunião seguinte, na casa dele, quando eu terminei o nosso sermão conversacional, a esposa me falou assim, eu vou te acompanhar lá na porta. Quando ela chegou lá, ela falou assim, eu percebi que aconteceu alguma coisa entre você e o meu marido, nessa viagem aí. O senhor descobriu alguma coisa? Eu falei, olha, eu descobri que ele gosta de uma bebida. O senhor não sabe de nada. Eu vou falar quem é esse homem que o senhor está visitando, que quer fazer parte de uma igreja. Ela é uma queridíssima, queridíssima católica. Estava ali só por causa dele, que nem saber de mudar de igreja. Falou assim, olha, eu vou dizer quem é esse sujeito aí que quer fazer parte da sua igreja. De vez em quando eu tenho que tirar ele daqui do carro às 5 da manhã com um balde d'água. Ele chega aqui bêbado. Eu vou no bolso dele, tem 60 canhotos de cheque em branco. Ele fecha bordel, ele fecha restaurante, e ele paga tudo para todo mundo. Eu não sei quanto gastou, nem onde gastou, só quando começam a cair os cheques é que eu fico sabendo. Esse é o homem que quer fazer parte da sua igreja. Isso aqui não é nada perto do que eu vou te do que é a vida dele. Ó, pastor, todo dia, a hora que ele chega aqui nessa casa, ele toma um engradado com 24 garrafas dessa de 600 ml de cerveja e 2 litros de pinga. Todo dia, pastor. Das 6 em diante, até as 9 da noite, ele vira 24 garrafas de cerveja e 2 litros de... Nessa hora, obviamente, que eu, humano como sou, olhei e falei assim, já era. Não tem a menor possibilidade ajudar uma pessoa assim. Imagina se eu falar para ele que uma pessoa que ama Jesus não bebe. O camarada tem prazer em beber. A vida dele é beber. Eu vou falar, para de beber. Eu falei assim, vou começar a estudar a Bíblia com eles. Na visita seguinte, eu falei, hoje a gente não vai mais conversar.
hoje nós vamos estudar a Bíblia. Vamos começar falando da Bíblia. Aí eu comecei o estudo número 1. Estudo número 2, estudo número 3. Quando eu cheguei no estudo número 8, os dois estavam sempre juntos comigo. Ele tinha prazer de me levar em festas, ele tinha prazer de me chamar na empresa dele, me apresentar para outros empresários. Ele falava, esse aqui é o pastor da minha igreja, ele falava. E eu, tranquilo, feliz. Quando chegou no 8º estudo, bem no início do estudo, nós conversando, ele começou a chorar. Começou a chorar, falou, querida, vai buscar um copo d'água para mim, por favor. E ele voltou, ela voltou, antes dela voltar, ele falou assim, ó, pastor, é o seguinte, eu já percebi, e é o seguinte, eu escrevi um bilhete para você, você vai prometer para mim que você não vai ler esse bilhete até você chegar em casa hoje. Promete para mim? Eu falei, prometo. Ele botou no bolso do meu paletó e falou, eu vou sair, a minha esposa vai chegar e ela vai te levar para o portão. E ele começou a sair, ela voltou, ó, eu estou indo deitar, mas e a água? Não, pegou a água, foi, leva ele para o portão. E ela foi. A gente chegou no portão e falou, pastor, antes de eu ir embora, eu queria falar um negócio com você. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, olha, você sabe, eu já te falei, comecei a estudar aí por causa dele, mas, sei lá, aconteceu um negócio comigo, aconteceu uma coisa aqui dentro, eu descobri que eu tinha um vazio, eu não sabia. E eu preenchi esse vazio. Nessas nossas conversas, nesses nossos estudos. Eu imagino que está longe de acabar ainda, mas hoje eu tomei uma decisão, ela falou. Eu entreguei minha vida para Jesus de novo. Pastor, eu quero ser batizado na sua igreja. Mas é o seguinte, você não pode falar isso para o meu marido. Por favor, não fala para ele. Eu não quero ter nenhum tipo de influência no coração e na vida dele sobre essa minha decisão. Falei, tá bom. E eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu estava preocupado era com o bilhete, porque para mim no bilhete estava escrito assim, é o seguinte, não dá mais, não quero mais. Na minha cabeça, não vai dar mais. E agora eu estava num misto de sentimentos. Será que eu fico feliz? Óbvio que eu fiquei feliz, dei um abraço nela e fui para casa. Cumpri a promessa, foi difícil, mas eu esperei chegar em casa, guardei o carro, entrei direto para o meu escritório. Eu tinha uma filhinha pequenininha, a minha filha mais velha, que hoje tem 28 anos, ela era bebezinha ainda, ela já estava dormindo, minha esposa já estava dormindo, eu fui direto para o escritório, fechei a porta, ajoelhei, e antes de ler eu orei a Deus. E eu abri o bilhete. Não era um bilhete, era uma carta, uma folha grande. Começou a falar da vida dele, contou uma porção de coisas. E lá pelo meio da carta ele diz assim, olha, você sabe o tanto que a bebida faz parte da minha vida. O quanto é difícil abandonar isso. E eu falei, pronto, agora ele vai escrever assim, chega, não dá. Fora os outros problemas que tinha. Ele diz assim, mas hoje aconteceu uma coisa no meu coração. De manhã cedo, Deus falou comigo e Ele disse assim, você precisa nascer de novo. Que era o que eu tinha falado por último. Você precisa nascer de novo. E começar do zero. Hoje eu entendi o que significa isso. Pastor, eu não sei como, mas hoje eu decidi, nunca mais entra uma gota de álcool nessa minha boca, pela graça e pelo poder de Deus. Outra coisa, pastor, eu decidi hoje, eu quero me batizar na sua igreja. Observação, não fale nada para minha mulher. Eu não quero influenciá-la. Gente, nessa hora eu
eu tive vontade de entrar no carro e voltar lá na casa deles. Mas já era tarde. Eu nem dormi aquela noite. Quando deu 7 da manhã, eu estava na porta da casa deles. Toquei a campainha. Esperei das 7 horas. Toquei a campainha. Atenderam, olharam. Ué. Eu sorri. Ficou assim. Os dois estavam alegres com o meu sorriso, mas extremamente preocupados se eu ia falar para o outro. E eu entrei, dei um abraço nos dois e falei assim, olha, vocês não sabem o que vocês fizeram. Aí ela fez assim. Falei, vocês não sabem o que vocês fizeram. Vocês tomaram a mesma decisão por Jesus no mesmo dia, sem um ou outro saber e sem querer que o outro soubesse. Jesus alcançou o coração de vocês. Gente, Nicodemos, ele não nasceu de novo aquele dia. Ele se recusou, disse assim, o que esse sujeito está falando? Ele é louco, falar um negócio desse para mim, eu sou vice-presidente da igreja. Se tem alguém aqui que não precisa nascer de novo, sou eu. A Bíblia conta a história da vida de Jesus, e Jesus mencionou para ele, assim como a serpente foi levantada no deserto, lembra dessa parte? Importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando é que a serpente foi levantada no deserto? Vocês lembram ou não? Quando o povo de Israel foi picado por serpente lá no deserto, e Deus falou assim para Moisés, o povo está morrendo por causa do veneno da serpente, né? Muito bem, vou fazer um simbolismo aqui, levanta uma serpente de bronze no meio do arraial, quem for picado por serpente, que é uma coisa que tem muito no deserto, olha para a serpente de bronze, não tinha nenhum poder naquilo, aquilo não era ídolo, não era nada, aquilo era uma figura de quem? De Jesus, que um dia seria, quem crer no Messias, no Salvador, vai ser curado. Em outras palavras, era o que Jesus estava dizendo, salvação só existe através do poder de Jesus Cristo. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos passou 3 anos e meio rejeitando o convite de Jesus para ele nascer de novo. Mas quando ele viu Jesus pendurado na cruz, 3 anos e meio depois, a ficha caiu. A ficha caiu, ele falou, agora eu entendi. Agora eu entendi tudo que esse homem estava dizendo. E a palavra de Deus diz que uma das pessoas salvas na cruz por Jesus foi Nicodemos. Ele foi um dos que se envolveu com o funeral de Jesus, e a história secular diz que ele gastou mais ou menos, em dinheiros atuais, uns 25 a 30 mil dólares para preparar o corpo de Jesus. Assim como José de Arimateia, eles racharam a despesa para fazer um funeral decente para Jesus. 3 anos e meio. Eu fui embora de Franca, depois de 4 anos. Me tornei um grande amigo dessa família. 3 meses depois deles me dizerem que eles gostariam de ser batizados, eu tive o privilégio e a honra de ver um pastor batizá-los, porque eu não podia batizar ainda. Eu era um menino ainda. Não tinha recebido a ordenação. Mas um pastor veio à minha igreja e batizou os dois. Foi uma das coisas mais lindas que eu senti, mais gostosas que eu senti na minha vida. No meio de tantas dificuldades no início de ministério, aquilo foi o presente de Deus para a minha vida. Quando eu vi aquele homem, dizia assim, eu não acreditava que isso pudesse ser possível. Mas Deus ele age por meios que a gente não tem noção. Mas eu só consegui batizar ele e a esposa. Eu fiz o casamento do filho mais velho, os dois, ele com a nora. O filho mais novo estava lá, um menino tinha alguns problemas, envolvido com drogas, já tinha dado muito trabalho para os pais. E eu fui ser pastor em São Carlos, e uma noite o telefone tocou. Era esse meu amigo, ele estava chorando, ele disse assim, pastor, você pode vir aqui visitar a gente? Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, pastor, nosso filho mais novo, ele teve um acidente hoje.
Ele estava sobre o efeito de álcool, de drogas. Ele bateu o carro. Os médicos disseram que ele não vai sobreviver essa noite. O senhor pode vir aqui? Eu disse, olha, estou saindo daqui. Já era tarde da noite, quando eu saí, eu cheguei lá mais ou menos são 180 quilômetros de distância. Cheguei lá próximo das 2 da manhã, eu disse, olha, eu não vou poder ficar, porque eu tenho uma reunião inadiável amanhã aqui, então eu vou ficar um pouquinho com vocês, vou orar, vou entrar lá na UTI, vou orar com o seu filho e eu vou embora. E eu cheguei, encontrei a família inteira no corredor, estavam todos chorando, e a gente chorou mais ainda quando se encontrou. Eu disse, olha, eu vou lá entrar, vou fazer uma oração com o seu filho. E quando eu entrei, eu vi aquele menino forte, bonito, num estado deplorável. Falei, Senhor, o que eu vou dizer para esse menino? E eu cheguei bem pertinho do ouvido dele, ele estava em coma. E se você não sabe, deveria saber. Toda vez que uma pessoa está em coma, a última coisa que morre dos nossos sentidos é a audição. Você nunca fale qualquer coisa perto de uma pessoa que está em coma. Tem gente que chega perto e fala assim, não vai sobreviver. Pronto. A pessoa dentro de um desespero lá dentro. Ele ouve, mas não pode fazer nada. O corpo não reage, não consegue abrir o olho. Eu cheguei bem pertinho do ouvido e falei, ô fulano, quem está aqui é o seu amigo, pastor Flávio. Querido, eu vim aqui para pedir para Deus te dar uma chance, uma nova chance para você. E se Deus te der essa chance, filho, entrega o coração para Jesus e nasce de novo para uma vida nova com o Salvador. Nem esboçou reação nenhuma. Terminei a oração, saí, nos abraçamos um pouco, oramos de novo, choramos um pouco e eu entrei no carro e fui embora. Ninguém tinha celular nessa época, era difícil às vezes encontrar, não tão difícil, mas era difícil encontrar, e eu estava em casa de noite, quando o telefone tocou, 3 dias depois. Eu ligava todo dia para perguntar como é que estava, disse, olha, está lá ainda, está mal. 3 dias depois ligou e falou, pastor, saiu do coma. Eu falei, nossa, que bênção. Ele estava feliz do outro lado. Falou, pastor, saiu do coma. E é o seguinte, quer falar com você. Quer falar com você. Você pode vir? Eu falei, irmão, não posso. Hoje eu não posso ir, nem amanhã. Mas assim que eu puder eu vou. Fui 3 dias depois. Quando cheguei lá, surpresa, não estava mais na UTI. Estava num quarto já. E quando eu cheguei, a família lá, todo mundo feliz, começaram a chorar. Ele falou assim, eu queria falar sozinho com o pastor. Vocês podem sair, por favor? O que foi, amigo? Pastor, eu tive um acidente terrível, não lembro de nada. Eu sei que destruiu tudo o carro, que eu me quebrei inteiro. Mas eu não lembro de nada. Eu só lembro de uma coisa só. O Senhor falando no meu ouvido, que ia pedir para Deus dar uma oportunidade para mim. Pastor, eu sei que Deus está me dando uma oportunidade. Eu não vou deixar passar. Eu decidi entregar meu coração para Jesus. Eu quero nascer de novo. Sim, que for possível, eu vou na igreja e vou me batizar. Enquanto eu estiver aqui nesse hospital, eu quero que alguém venha me dar estudo bíblico aqui. Porque quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu quero fazer, eu queria que o senhor viesse para fazer o meu batismo. E 2 meses depois eu tive o privilégio, a honra, a alegria de batizar esse moço. Um dos momentos, mais um dos momentos especiais da minha vida. Eu fui ser missionário na Bolívia. E no 4º ano que eu estava na Bolívia, eu vim de férias para o Brasil, e nessas férias eu fui convidado a comemorar os 15 anos do Colégio Adventista de Franca, que eu tinha tido o privilégio de fundar. E eles me chamaram para estar presente, fazer uma homenagem. E quando eu cheguei lá, eu não encontrei minha família querida. Encontrei o filho. Fui visitá-los em casa.
antes de ir para... Fui um dia antes. E quando eu cheguei lá, a esposa atendeu a porta. E ela me olhou e fez uma cara de muita tristeza. Eu falei, o que houve? Você não está feliz de me ver? Ela falou, estou, pastor, mas o senhor não sabe? Eu falei, não sei, o que houve? Ela falou assim, pastor, meu marido me abandonou. Eu falei, não, você está brincando. Ela falou, pastor, é verdade, eu estou sozinha de novo. Ele arrumou uma moça novinha e me abandonou. Nossa, gente, aquilo partiu o coração. Esses filhos na fé, eles fazem doer o coração. Eu falei, mas Senhor, não é possível. Onde é que ele está? Está lá no escritório. Fui no escritório. Quem é que estava lá? Os filhos. Falei, cadê o pai? O pai não vem aqui já faz algumas semanas. Está com a moça. Liga para ele. Mas liga e fala o quê? Fala que um amigo veio de longe para vê-lo. Pai, um amigo veio de longe para te ver. Falou assim, manda voltar depois. Desligou o telefone. Falei, liga de novo. Me passa o telefone. Alô? Alô, quem é? É um amigo que veio de longe. Quem é? O Paulo? Lá do Rio Grande do Sul? Não, mais longe. Quem é? Fulano? Não. Você já esqueceu a voz do seu pastor, né? Pastor Flávio, pastor, o senhor está aí. Eu estou indo para aí agora. Minutos depois ele chegou. Me deu um abraço, me deu um beijo. Nossa, que saudade. Falei, eu também. O senhor veio fazer? Eu vim fazer algumas coisas, mas hoje eu vim te falar uma coisa. Pois não, pastor. Primeira coisa que eu vim te falar, eu te amo. E eu te amo, meu irmão. Você é meu filho na fé. Eu amo você. Você sabia disso? Ele falou, pastor, eu também te amo. Segunda coisa que eu vim te falar, presta atenção, o que eu vou falar eu nunca falei para ninguém. Eu vou falar o que eu falei no ouvido do seu filho, quando ele estava para morrer. Eu vou orar para Deus te dar uma segunda chance, uma outra oportunidade, para você nascer de novo, de novo. E ele olhou para mim, sabe o que ele disse, gente? Eu não quero, pastor. Eu não quero. Agora, eu não quero. Falei, pois eu vou continuar orando. Eu espero que você tenha a oportunidade de aproveitar essa oportunidade que Deus vai te dar. Vocês percebem como a vida da gente ela é de decisões? Agora eu não. Nicodemos não quis aquela hora. Ele só foi querer 3 anos e meio depois. Esse meu amigo me ligou 5 anos depois. Ele disse assim, pastor, agora eu quero. E ele nasceu de novo, pela 3ª vez. E hoje ele está nos braços de Jesus. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a estudar a Bíblia, sabe com quem? Com a esposa dele, a nova. Sabe como? Por e-mail. Eu lá na Bolívia, ela aqui. E ela se batizou. E aí, ele voltou para a igreja. Deus tem um prazer enorme de sair preenchendo vazios do coração. De vez em quando a gente faz um buraco grande no coração e Deus vem e fala assim, quer preencher de novo? Só tem um jeito de preencher o vazio do coração. É com a pessoa de Jesus. É como se tivesse uma silhueta desenhada no coração. Só cabe uma pessoa. Só cabe um rosto ali. É Jesus. Nessa semana em que a gente relembra o sacrifício de Jesus, e a vida de Jesus, e a morte de Jesus, e a ressurreição de Jesus, quem sabe você seja alguém hoje
esteja precisando preencher o vazio do coração, apesar de estar sentado na igreja, nunca ter saído da igreja, apesar de ser fiel, de guardar os mandamentos, trazer dinheiro na igreja, ajudar os pobres, ser bonzinho para com a família, ter uma boa posição na igreja, ou não, não importa. Será que você é um desses que está precisando ser alcançado por Jesus Cristo? Jesus só tem uma coisa para dizer para você: você precisa nascer de novo. Aproveita a chance que Deus está dando. Essa é uma semana importante para a gente aproveitar de novo a chance. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie, que Ele te oriente, que Ele te conduza em segurança até o dia em que Ele voltar. Não espere mais para tomar essa decisão. Seja feliz com Jesus, amém? Nessa noite nós queríamos agradecer aos 38 internautas que estão aí nos acompanhando nesse culto de oração aqui a Deus. São 30 irmãos de São Paulo, um de Americana, um de Hortolândia, outro de São José dos Campos, mais um de Mogi das Cruzes e um de Santa Bárbara do Oeste. E 3 pessoas na Bahia, 2 de Salvador e um de Feira de Santana. Agora nós iremos louvar a nosso Deus e o pastor em seguida irá orar por essas 38 pessoas que também estão acompanhando a gente aí. E agora nós agradecemos a vocês por estar acompanhando aqui conosco a programação dessa noite. O hino que nós iremos cantar é de número 98. Por que me amou assim? Morte cruel padeceu meu Jesus, porque me amou assim. Eu merecera sofrer nessa cruz, porque me amou assim. Porque me amou assim. Porque me amou assim, porque sofreu meu Jesus por mim, porque me amou assim. Foi meu pecado que o crucificou, porque me amou assim, para salvar-me que dor suportou, porque me amou assim, porque me amou assim, porque me amou assim, porque sofreu meu Jesus por mim, porque me amou assim. Oh, que agonia, que grande aflição, porque me amou assim. Hei de aceitar tão imenso perdão, porque me amou assim, porque me amou assim, porque me amou assim, porque sofreu meu Jesus por mim, porque me amou assim.
Querido Deus, por que é tão difícil a gente decidir quando está tudo tão tranquilo, tão fácil? A gente até desconfia às vezes. Como é difícil também a gente autorizar o Senhor a usar o método que for preciso para alcançar o nosso coração. Mas, Senhor, eu tenho certeza que tem gente sincera aqui hoje à noite. Gente que está com vazio no coração. Que nada está preenchendo, nada. A pessoa vai para casa, ela tem o que ela precisa, ela não está sofrendo, problemas graves, está faltando alguma coisa. Ajuda a gente a ter consciência da vida, despertar para a vida, e se for preciso, Pai, dá fé para a gente te autorizar a usar um método que possa chacoalhar a gente, para que a gente entenda a importância de nascer de novo e viver uma vida nova com Jesus Cristo. Obrigado pelos lindos milagres da vida de tantos queridos filhos teus que nós conhecemos ou que vivemos pessoalmente essa experiência. Pessoas alcançadas pelo teu braço poderoso e salvador. Continue tocando a vida da gente, falando ao nosso coração. Continue nos abençoando nesta semana. Tantas pessoas que estão ouvindo a tua palavra hoje, em tantas igrejas, não só igrejas adventistas. Por favor, ajuda essa gente querida a ir para casa hoje com um pouco mais de paz, com um sentimento feliz de terem tido um encontro pessoal com Jesus Cristo. E que isso seja o start, o estupim para começar uma mudança na vida de milhares de pessoas. Mas de maneira especial na minha vida, na vida pessoal de cada um de nós. Dá-nos uma boa noite. Os teus anjos nos levem em paz para casa. Traz a gente de volta aqui amanhã e depois, e cada oportunidade que a gente tiver, em nome de Jesus. Amém, Senhor.